A estrutura israelita, a estrutura da Bíblia, ela não tem um fator unificante, unificador, porque não existe um povo israelita na Bíblia. A Bíblia, ela é o amálgama, ela é o recorte, ela é um apanhado de diversos momentos históricos diferentes, de grupos que habitaram na região cananeia e na região de Israel, e esses grupos, em momentos diferentes, tiveram fés, crenças, mitologias e sistemas legislativos distintos, e essas fés, mitologias e sistemas legislativos distintos foram amalgamados, foram unidos, foram costurados como retalhos em um texto uno chamado hoje de Bíblia. Mas a Bíblia, ela não tem por natureza a unicidade histórica. É preciso que vocês entendam isso. A Bíblia não tem por natureza a unicidade histórica. A Bíblia não é um texto uno. Ela é o recorte temporal de diversas estruturas legislativas, teológicas, mitológicas, morais e éticas dos diversos grupos humanos que habitaram na região de Israel, e esses grupos não se identificavam como judeus e como israelitas de uma forma única e absoluta. Tanto que a narrativa da Bíblia, o tempo inteiro, digamos que basicamente um quarto da narrativa bíblica, de todos os profetas, um quarto do tema central dos profetas, um quarto do tema central dos profetas da Bíblia, de todos os livros de profetas da Bíblia, um quarto do tema central é sobre o politeísmo dos israelitas. Os israelitas idolatravam os deuses que também eram idolatrados pelos povos ao redor, pelos cananeus, pelos moabitas, pelos edomitas, pelos cretenses, pelos fenícios, pelos egípcios, pelos assírios, pelos sumérios. Os israelitas incorporavam esses deuses dentro do seu panteão, e a Bíblia tem como seus escritores, seus autores, criticando o fato dos israelitas não estarem adorando Javé, ou não estarem adorando El. A Bíblia ela é tolerante, ela aceitava o culto a El e aceitava o culto a Javé, e os autores da Bíblia tentam unificar dois deuses diferentes como sendo um único Deus. Tá? Isso acontece até hoje. Eu darei exemplos hoje de como a nossa cultura ocidental, em 2025, pegou vários deuses separados e juntou em um sincretismo religioso dizendo que é o mesmo Deus. Isso está ao nosso redor o tempo inteiro. Mas eu não vou entrar nisso agora porque seria muito extenso. Mas eu quero que você tenha essa visão que o texto bíblico, ele pega diversos momentos históricos dos diversos grupos de israelitas e judeus que habitaram na terra de Israel, e esses grupos eram por natureza politeístas, e os autores da Bíblia representam uma porcentagem de pessoas, de legisladores, de governadores, de teóricos, escribas e filósofos que argumentavam que o politeísmo era errado. Analogamente, isto seria idêntico a se apresentar um texto hoje de um protestante criticando os católicos. Hoje, o que a narrativa protestante faz com os católicos é dizer que os católicos estão errados porque eles adoram imagens e estátuas descumprindo o mandamento, e eles colocam os católicos como anátemas da verdade divina, descumpridores do mandamento fundamental, que é não cometer idolatria. Os católicos, por sua vez, ao olharem para, por exemplo, os hindus, os católicos, ao olharem para o hinduísmo, condenam o hinduísmo porque dizem que o hinduísmo é politeísta em sua natureza, não só pela idolatria das imagens, mas pela concepção de que existem vários deuses regentes do universo. Entendem? Essa concepção vertical de moralidade, ou seja, um se dizer mais moral e mais certo que o outro, o protestante se diz mais certo que o católico se diz mais certo do que o hindu. Essa escalada vertical de quem está mais certo ao relatar o comportamento de um povo, se um católico escrevesse um texto sobre os hindus, um texto teológico, ele diria que os hindus estão se comportando contra Deus. Se um protestante
escrevesse um texto sobre os católicos, que é o que nós temos hoje, você pode conferir isso atualmente, os protestantes vão condenar a textualidade e a prática teológica dos católicos. Assim como os israelitas que preservaram a Bíblia estão, em sua maior parte, condenando os outros israelitas que adoravam vários deuses, que adoravam os outros deuses cananeus semíticos, Baal, Asterat. Mas é importante que vocês entendam que nunca houve esse Israel que é unicamente unificado em um único culto. O que há ali é uma tentativa de eliminar determinados tipos de cultos através de histórias que vão dizer que aqueles deuses são reais, mas são errados, ou que aqueles deuses são irreais, mas, no geral, existe o reconhecimento de que aqueles deuses são reais, mas que o Deus El ou que o Deus Javé são maiores. Aí você já tem um problema. Israel, ela cultua El e cultua Javé. A tentativa de união desses dois deuses já mostra que a Bíblia é um recorte de retalhos. Já mostra que esse conceito de um israelita unificado nunca existiu. Esse conceito de um judeu nunca existiu. Tanto nunca existiu que, para justificar as separações de culto, as separações de rituais, as separações de mandamento, a história diz que Israel foi dividida em reinos do norte e do sul. 10 tribos e 2 tribos. 10 tribos no reino de Israel e as 2 tribos ficaram no reino de Judá. Ficou Judá e Benjamim. E no outro reino ficaram as outras 10 tribos. Efraim, Manassés, Dan, Levi e por assim por diante. O que é interessante, que a tribo de Levi ficou separada da tribo de Judá, sendo que os levitas eram os responsáveis pelo sacerdócio. As leis todas sacerdotais, os cultos, os sacrifícios, só podiam ser exercidos pelos descendentes de Araão. É interessante que o judeu ele não tem a prerrogativa cultica. O judeu, pela própria teologia da Bíblia, ele não tem a prerrogativa cultica. Ele não tem a prerrogativa de culto. Ele não tem a prerrogativa de exercer sacrifícios. Ele não tem a prerrogativa de abrir o portal para falar com Deus. Ele não tem a prerrogativa de fazer as oblações, os holocaustos e as ofertas diante do altar. O judeu não tem essa prerrogativa. Quem tem essa prerrogativa é o levita. E o reino de Levi ficou separado do reino de Judá. Então, nós temos que a própria manutenção do regimento sacerdotal, se ela foi separada, bem, quem carregou com ela esse regimento foram os levitas. Independentemente do rito ser historicamente real e estar codificado dentro de pergaminhos e textos e tábuas, independentemente disso, o carregamento histórico, contextual, ele pertenceria, obviamente, aos levitas, que ficaram separados. Claro que você tem que pensar que dentro de uma narrativa de separação de povos, de separação de tribos, você vai ter migrações. Óbvio que provavelmente alguns levitas migraram para o reino de Judá para se manterem ainda em relação com o que eles chamavam de estarem do lado certo da briga. Mas a Bíblia ela não diz isso, ela diz que as tribos foram separadas. Será que ela falou de todas as tribos ou dos territórios? E é óbvio que as tribos casavam entre si também, né? Quem recebia o nome da tribo era a ascendência paternal. O pai dava o nome da tribo. Se você casasse com uma mulher de outra tribo, mas você fosse levita, você casasse com uma mulher de Benjamim, seu filho era levita. Porque a linearidade da tribo era paternal. Independentemente disso, nós temos aí já um levantamento clássico de que a prerrogativa textual histórica, a prerrogativa sacerdotal, cultica, a prerrogativa ritualística de como oferecer sacrifícios, de como conduzir os rituais, de como fazer as festas, de como fazer os holocaustos, as oblações, de como conduzir a abertura do portal mediúnico, tudo isso já era, por natureza, um fenômeno levítico. E aí, quando você tem a separação de Judá, você vai ter que Judá vai ter que reconstituir essas práticas. E aí você vai ter que a Bíblia vai dizer que os samaritanos, que são os povos israelitas dos reinos do norte que se separaram, os samaritanos estão errados. Quem estão certos são os judeus, porque os judeus herdaram o templo. Só que o templo de Salomão já era um templo cheio de ídolos. E é interessante como a Bíblia fala lá em Êxodos, para não se fazer ídolos e imagens, mas o templo de Salomão ele é repleto de ídolos e de imagens. O templo de Salomão é repleto de figuras e imagens que representavam os deuses que esses povos idolatravam.